diria assim, que ter um corpo que num determinado momento pode ser apto para o ato reprodutivo, para o ato sexual, não é um dado da natureza, não é um acontecimento natural. É algo que depende de certos encontros, de certos acontecimentos para que possa se organizar. Então, o que é do corpo num dado momento, como maturativo, não responde sobre a sexualidade humana. Uma outra maneira da gente dizer isso é a gente dizer que a sexualidade humana não é instintiva. Né? É de outra ordem o que a gente poderia pensar a respeito do sexual. Vou fazer uma diferença que é importante. Quando a gente pensa em instinto, né? Instinto é um acontecimento natural. O instinto ele tem uma certa forma, uma certa organização. Não é? Ele ocorre... ele aparece a partir de um determinado estímulo, não é? Então, daqui a pouco eu penso um exemplo. Ele aparece a partir de um certo estímulo, ele funciona de uma maneira fixa, ele funciona durante um determinado tempo, ou seja, então, dois indivíduos numa mesma espécie, numa época reprodutiva, não é? É o encontro, por exemplo, entre eles, um exemplo que é dos pombos. O pombo macho, quando encontra a pomba fêmea, a visão o encontro entre eles, visível, faz funcionar para o macho toda a maturação necessária para que a reprodução possa acontecer. Acontece o encontro, ele dura aquele tempo e termina. Então, o instinto tem esse modelo. Ele é estimulado, não é? Ele ocorre de uma determinada maneira fixa, ele dura um certo tempo e ele se satisfaz completamente. Termina, acabou. Não é? Terminou ali. Aquilo só vai ocorrer de novo dali um determinado tempo, vamos dizer, num outro momento reprodutivo, num ciclo reprodutivo, tem lá os estímulos, né? As danças do acasalamento, todas aquelas manifestações da função sexual reprodutiva que num animal aparece, de novo, começa, ocorre, se satisfaz e terminou. Não é? Então, quando a gente diz que a sexualidade humana não é instintiva, a gente vai ter que repensar todos esses termos. Estímulo, tempo, satisfação, objetivo. Não sendo instintiva, a nossa sexualidade ela é completamente variável naquilo que a estimula, naquilo que a excita, naquilo que define como ela vai ocorrer, naquele com quem nós encontramos prazer, não é? E na sua função. Né? O Freud tinha um termo para isso, quer dizer que a sexualidade é polimorfa, ou seja, ela tem as mais variadas formas. Ele dizia das crianças são perversos polimorfos. O perverso a gente não precisa se assustar com ele. A ideia só é que a sexualidade humana ela é pervertida na sua função, ela não é ligada à função reprodutiva. Né? Então, se a sexualidade não é instintiva, e mais um dado, ela não ocorre num momento e termina, como nas outras espécies, ela é constante. A tensão sexual, a excitação sexual, ela é constante, ela nos acompanha, ela está sempre presente. Né? Uma maneira cotidiana da gente pensar isso, eu dizia isso outra vez, é que o termo excitação, não é, que é um termo propriamente sexual, não é, a gente pode usar para determinar para as mais variadas coisas. A gente diz que um encontro é excitante, né, que um livro é excitante, que uma experiência é excitante. A gente usa esse termo para falar de muitas experiências que a gente não ligaria imediatamente ao ato sexual. Dessa maneira, a gente define a sexualidade humana como aquilo que está ligado à ordem das experiências prazerosas, as mais diversas experiências prazerosas.